sua vinda e por seu reino. Prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, suplica, admoesta, com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mesmo mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir, e afastarão os ouvidos da verdade para os abrirem às fábulas. Tu, porém, vigia, trabalha com todas as coisas, em todas as coisas, faze obra de um evangelista, desempenha o teu ministério, sê sóbrio. Quanto a mim, já estou para ser crucificado, e o tempo de minha morte se avizinha. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me esperar a coroa da justiça que me está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará nesse dia. E não só a mim, como também àqueles que desejam a sua vinda. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, como há de receber nova força? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida, e ninguém acende uma luz para pô-la debaixo do alqueire, mas sim no candeeiro, para alumiar a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, e sim cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, nenhuma letra, nenhum pontinho desaparecerá da lei, até que tudo seja realizado. Aquele, pois, que transgredir um destes mandamentos, por pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas o que os guardar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos irmãos, hoje celebramos a festa de um grande santo, São Francisco de Sales, chamado também o doutor da paciência. E olha que São Francisco de Sales era um homem muito sanguinário, né? Muito raivoso. E essa dificuldade, né? Esse defeito que ele tinha, ele procurou um remédio para curar, para ser curado desse defeito, que ele reconhecia que era uma pessoa muito raivosa, muito sanguinária, né? Então ele procurou quebrar, né, esse defeito dele, ou eliminar esse defeito dele, praticando a bondade, a doçura, a paciência. Mesmo que seu coração quisesse falar palavras grossas com as pessoas, ele falava com afabilidade. Então ele depois conseguiu vencer nesse defeito que ele tinha da ira e se tornou um homem muito dócil. É chamado doutor da doçura, né? Uma pessoa muito dócil. Então é um exemplo para nós. Muitos de nós também que temos alguns defeitos, sobretudo esse da ira, né?
peçamos a intercessão de São Francisco de Sales para que possamos vencer este defeito, este pecado. Hoje, na liturgia da palavra, como nós acabamos de ouvir, quando nos fala a carta de São Paulo a Timóteo, para que possamos cumprir aquilo que a Santa Palavra de Deus nos pede. Ele pede também que nós sejamos anunciadores desta Palavra de Deus, claro, especificamente voltada para os sacerdotes, levar o Evangelho, pregar, insistir, quer agrade ou não, nós devemos levar esta Palavra de Deus, quer agrade ou não. E diz mais ainda, quem tirar um jota sequer desta palavra, então será considerado também um menor no reino dos céus. O que aconteceu com a igreja depois dessa reforma ou deforma que teve início lá com João 23, em 62, com a abertura de um concílio, a gente fala um concílio, um falso concílio, Vaticano II, que veio justamente fazer aquilo que a igreja nunca fez, aquilo que a palavra de Deus hoje, como nós vimos, pedia que não fizéssemos. Eles fizeram tudo isso. Ou seja, eles modernizaram, né? Chama modernismo. Adaptaram a doutrina, a liturgia, a moral ao gosto do povo, ao gosto do mundo. Que chama modernismo, né? O modernismo, que é um pecado, é uma heresia que foi condenada pelos papas anteriores, especialmente São Pio X, condenava essa heresia do modernismo, ou seja, de querer adaptar as coisas de Deus ao gosto do homem. Temos aí um falso papa, né? A gente chama de Francisco, o Bergoglio. Ontem, um dia desse, ele falou, estava com ele falou sobre que a homossexualidade é pecado, mas não é crime. E ontem teve que se retratar porque os homossexuais, né, os grupos de LGBTQIA+, se sentiram ofendidos porque ele falou que praticar a homossexualidade é um crime, aliás, é um pecado. Então ele diz que não é pecado. Ele teve que voltar atrás para poder agradar o mundo, né? Então hoje não se pode falar que pecado é pecado, né? Porque é pecado. Então tem que dizer que pecado não é pecado. Pecado pode fazer o que quiser. Então isso é querer adaptar a palavra de Deus ao gosto do povo. Pecado é pecado. Aceita ou não aceita, né? Não tem como a gente dizer que é uma coisa certa se a coisa é errada, né? Claro, não criminalizar, isso está certo, né? Mas pecado não é pecado. Né? Pode ser até um crime diante de Deus também. Mas o pecado, ele continua ali, né? Se for crime ou não para o homem, mas para Deus é pecado e é um pecado mortal. Então isso foi essa tentativa de querer adaptar a doutrina, a moral e a liturgia ao gosto do povo, que a igreja católica, né, se debandou, né, entrou pelo caminho errado. E o que nós fazemos aqui, nós tentamos viver aquilo que a igreja sempre ensinou, sem mudanças, sem alterações, sem tirar um jota, né, sequer da palavra de Deus, porque queremos viver integralmente aquilo que foi ensinado durante 1969 anos, sobretudo com a liturgia, né, da Santa Missa, que foi mudada em 69, em 68, 69 vai começar a rezar a Missa Nova. Então a gente não quer mudança, a gente não quer adaptações, não quer fazer essas coisas, porque isso é contra a doutrina e contra toda a história da igreja, né?
sobretudo com relação à liturgia, de moral, liturgia, enfim. Então a gente procura viver, né, aquilo que foi ensinado durante esses praticamente 2000 anos de história da igreja. Por quê? Porque nós queremos ser fiéis àquilo que a palavra de nosso Senhor nos ensina, nos inspira. A gente não quer se adaptar ao mundo. O mundo é que tem que se adaptar a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, que Ele foi ontem, Ele é hoje e sempre será. Ontem, hoje e sempre. Então, Ele não muda. A palavra de Deus não muda. Então, por que devemos mudar as coisas para se adaptar a Deus? Mudar a doutrina para se adaptar ao mundo, aliás. Mudar a liturgia para se adaptar ao gosto do povo. O que aconteceu? Mudaram a missa. Tentaram mudar, fizeram uma missa nova para se adaptar ao povo. Porque dizia, não, o povo não entende nada, porque é uma língua estranha, uma língua que ninguém entende. Então vamos traduzir. Mas eles não traduziram, eles mudaram. Eles mancharam a missa, fizeram uma missa baseada praticamente numa missa protestante. Tem todos os elementos ali de uma missa protestante. Você vê a missa luterana, a missa anglicana, é basicamente o que é a missa nova, que foi criada em 69, em 68, né? Então a gente segue a missa de sempre, não quer mudanças. Então adaptaram a missa para o povo. O padre não pode ficar de costa para o povo. Essa era a ideia que eles passavam, que o padre estava de costa para o povo. Mas não é essa a verdade. O padre não está de costa para o povo, o padre está de frente com o povo, de frente para o altar. Mas aí nós vamos tirar o altar, vamos colocar no meio do povo, porque não é sacrifício, vai ser uma ceia protestante, né? É uma ceia, uma janta. Eu ainda ouvi padre, né, esses padres mais velhos são os piores ainda. Ele dizia assim, na hora da liturgia, da oração eucarística, ele falava, nesta última janta, é janta mesmo, né? Não era nem ceia, né? Isso é feio, né? Imagina a janta. Nesta última janta, Jesus tomou o pão, partiu. Quando fazem, realmente pega o pão, pega um pedaço de peixe, pega uma coisa, pega... Então, misturaram tudo. Isso invalida a missa, já é uma missa inválida, né? Então, é uma simulação de missa, é uma simulação de sacramento, é um sacrilégio. Portanto, nós, católicos, que queremos viver realmente o que ensinou a igreja sempre, devemos nos afastar de todas essas liturgias renovadas sob o perigo de pecado mortal. Você fala, padre, mas não tem missa todo domingo, não tem missa aqui na comunidade, não tem missa aqui na cidade, não tem missa, a missa tradicional, né? Então eu vou para a missa nova. Tem problema? Tem problema, é pecado mortal. Está indo para uma simulação de sacramento. Não é a missa verdadeira. Sem contar outros problemas mais graves, né, com relação ao ministro que celebra, né? Nós sabemos que houve uma mudança não só na liturgia da missa, como também nas orações, das ordenações. Quando muda uma oração na igreja, invalida aquele ato que é realizado através daquela oração. Por exemplo, para ordenar um padre, tem uma oração específica que deve ser usada daquela forma que está ali. Se a pessoa alterar essa oração, você invalida aquela ordenação. Da mesma forma do batismo também, né? O batismo tem a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa tirar uma palavra dessa, o Pai, tirar o Filho, alterar essa oração, em vez de falar o Espírito Santo, falar Maria, ou falar outro santo, falar outra coisa, então você está invalidando aquele batismo. Tem que usar a água. Se você usar água de coco, você invalida aquele sacramento. Tem que usar água potável. Pode ser água do mar, né? Se não tiver água doce. Mas não pode usar outra coisa, não pode usar água de colônia. Você tem que usar água. Então, se você usar outra coisa, invalida o batismo. Assim fizeram com a ordenação. A ordenação, eles mudaram a palavra de ordenação. Então, se mudaram, invalidaram. Não só para o padre, mas também para o bispo, que é o mais grave, né? Porque se você invalida a ordenação de um bispo, a sagração do bispo, aquele bispo é inválido. Então, se ele ordena, mesmo que ele use a palavra certa, as palavras certas para ordenar,
mas ele é inválido. Quem é inválido não pode fazer nada válido. Então, ele é inválido. Então, esses bispos que foram ordenados aí desde 1969, nesse rito novo, são inválidos. Então, se eles ordenam padres, os padres também são inválidos. Se eles ordenam diáconos, são inválidos. E logo, quem é inválido não pode fazer nada válido. Isso é lógico, né? Então, se o padre é inválido, a missa é inválida. Se ele confessa, a confissão é inválida. Enfim, os sacramentos que são inválidos, né? Se ele dá a extrema unção, que eles mudaram o nome para a unção dos enfermos, então se ele dá a extrema unção para o doente, essa também é inválida, porque depende da validade daquele que está ministrando esses sacramentos. O batismo e o matrimônio, qualquer um pode fazer, inclusive, então não é inválido, mas os outros sacramentos são inválidos porque o sacerdote é inválido. Se o bispo crisma, a crisma é inválida. Por isso tem que fazer toda a regularização. Quem foi crismado no rito novo, quem fez a primeira comunhão no rito novo, quem se confessava no rito novo, enfim, tem que fazer tudo de novo, na forma certa, na forma correta, validamente. Né? Por isso não adianta você ir para essas missas, para essas coisas, porque é tudo inválido. E quem já conhece a verdade, né? Se você vai por ignorância, Deus tem misericórdia. Mas se você sabe que é errado e vai, comunga e participa, enfim, se envolve naquele ritual protestante, por sinal, você está em pecado mortal. É melhor rezar em casa. Eu não posso ir, não tem missa válida, então o que é que eu faço? Você reza em casa, santifica o seu domingo. A obrigação do católico, né, santificar o seu domingo com as suas orações. Não tem missa, posso rezar o rosário. Não, é muito grande rezar o rosário. Reza o terço, mas reza. Não deixe de rezar, de santificar o domingo. O pai de família, a família, né, se reúne ali num horário do dia para santificar o domingo. Né? Se a pessoa não tem família, o solteiro, santifique seu domingo, quando levanta ou quando vai deitar, mas santifique seu domingo. Reza o terço, reza o rosário, mas não deixe de rezar. Seja sal da terra. Então, o nosso exemplo é ser sal. A gente não pode fazer muita coisa, né? Graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, essa graça, né, de conhecer a verdadeira doutrina. A gente não sabe por quê, né? Muita gente precisa também, mas não quer saber, então. A gente foi agraciado por conhecer a verdadeira doutrina. E as críticas daqueles que não aceitam, que não querem, então vai aparecer. Quer seja em casa, quer seja na rua, os amigos, né, entre aspas, vão se afastar, os amigos de verdade se aproximam, né, os amigos interesseiros vão se afastar, vão criticar você, mas isso não é motivo para a gente desistir, pelo contrário, é motivo para a gente insistir, permanecer firme, sendo sal da terra. Então assim devemos agir durante essa nossa caminhada, essa nossa luta. E é gratificante, como dizia, né, a gente ter realmente, é uma graça de Deus, ter a oportunidade de ter os sacramentos válidos, confissões, Eucaristia válidos. Tá? Então não percamos essa oportunidade. Muitas pessoas não vêm, não querem, enfim, mas aí já é um problema pessoal de cada um. Para concluir, né, o grande padre Pio da Pietrelcina, né, que é santo, né, canonizado. Não é canonizado ainda, foi canonizado pelos Novos Ordens, não aceita como válido, mas ele é um homem de pessoa, uma vida realmente íntegra, certamente é um santo homem. Então ele dizia, se os homens soubessem o valor da missa, da Santa Missa, se eles soubessem a grandiosidade, né, da Santa Missa, a polícia precisaria estar às portas das igrejas para controlar o tumulto quando lá estivesse tendo missa. As pessoas não entendem, não compreendem o valor, a grandiosidade da Santa Missa. Vamos falar dessa missa católica, né? Não da missa protestante que é rezada pelas paróquias do mundo inteiro, mas da missa católica, essa missa que a gente reza por aqui. Aqui, graças a Deus, temos uma capela ainda, né? Mas a gente reza pelo Brasil nas casas, né? Porque não temos capela. As capelas foram tomadas, as igrejas foram todas tomadas por eles, né?
aqueles usurpadores. Mas aí, eles ficaram por tempos e nós ficamos com a fé. Como dizia o padre Dom Daniel Dolan. Então, nós não saímos da igreja, nós somos aqueles que sobraram. Eles que saíram, né? Fizeram a igreja nova para eles. Vai observar. Eles fizeram uma nova igreja para eles. Com cânticos, os cânticos próprios deles, né? Com a missa própria para eles, com as vestimentas próprias deles, até com os paramentos é diferente, né? Os paramentos esses que o padre usa, né? É diferente, deles é diferente. Porque eu usava também, né? Horroroso, feio. Quando usam, né? Deus nem usa. Coloca só uma história dela colorida ali e pronto. Eu já vi também. Então, é uma coisa diferente. Completamente diferente. Não é nada de católico ali. Sejamos sinceros, não é verdade? Não tem nada de católico. Então ele diz que estão na igreja. Não sei que igreja é, mas a nossa não é. A católica não é. Então nós somos aqueles que sobraram. Louvado seja Deus por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.